reading, aqui ó, 5 reading sub skills, ok? Ok. 5 reading sub skills. Eu até acredito que sub skills pode ser escrito assim porque sub não necessariamente exige um traço. Ok. So a primeira, the first one is scan reading. Scan reading, como a própria palavra fala, é um escaneamento. Então ela é muito rápida. Para você executar um scan reading, você precisa de uma informação precisa, muito precisa. Então, para executar um scan reading, you need a number, você precisa de um número, a word, uma palavra. Por exemplo, essa palavra tem que ser tipo um nome, a name. O nome de um cientista, o nome de uma cidade. Você precisa de um termo bem exato, por exemplo, um fenômeno natural, tipo blizzard, certo? Você precisa de uma coisa assim, bem específica. A gente em inglês diz pinpoint. Você tem que apontar com agulha. É uma coisa que você consegue pinpoint, entendeu? Então, se você está trabalhando com a tabela, aí a tabela fala sobre um evento que aconteceu em 1984 em Kuala Lumpur. Porra. Então você tem Kuala Lumpur e você tem 1984. São dois termos muito precisos. Então você, corre os olhos no texto bem rápido para procurar. Exatamente, entendeu? Etc. Então você precisa de algo nesse calibre, tá? Você precisa de algo bem preciso. 2. Qual é a vantagem? Quais são as características do scan reading? Ele é muito rápido mesmo, tá? It's very fast. Deixa eu só puxar isso aqui para cá, que eu tenho que ver essa edição desse texto aqui. Pá. Bota assim. Isso. Limpeza. Ok. Aí que ele bota. Very fast. Very fast and very shallow. É muito superficial. Como você não lê nada, você simplesmente corre os olhos no texto, né? Então, você não retém muita informação. Você só acha elementos É só para você encontrar o parágrafo. E isolar uma sentença. Exato. Isso aí. Então, ele é muito rápido, porém muito superficial. You quickly run your eyes along the text in silence. Você não deve pronunciar as palavras. Se você pronunciar as palavras ao fazer um scan reading, você desacelera seu scan e você perde tempo. Então, mantenha os lábios fechados ao fazer um scan reading, certo? Ele é muito útil para encontrar informação no texto. Quando você percebe que a questão de reading com a qual você trabalha te dá a possibilidade de usar um termo como referência, corra logo para o scan reading e isole o elemento, ou isole um parágrafo, isole a sentença. Ok? So, objective. Find a single term or element in the text and isolate a sentence. Deixe-me só tirar aqui, que eu estou com a minha miniatura aqui na frente. Ele vai dar uma... Isso. And isolate a sentence or paragraph. That's the objective. Esse seria o objetivo geral do uso do scan reading. Aí nós teremos, se você tiver alguma dúvida, me diga, senão eu vou para o número 2. Ok. Nós temos o skim reading, que também é chamado de gist reading. Eu gosto muito da expressão skim, porque skim é desnatar o leite. O leite fica com a nata em cima, isso em inglês a gente chama de cream, o creme do leite, and you skim the milk. Então, se você tem um texto, ele é como um leite, um balde de leite, a bucket of milk. Mas você não vai pegar o leite todo, você só vai pegar o grosso que está no topo do leite, no topo do texto. Mesma coisa. Então, eu acho fantástica essa expressão
Skim reading. Eu simplesmente acho fantástico a relação do sentido figurado com a relação do sentido denotativo. Ok, so, o que é que você faz então no gist reading? Você consegue trabalhar na busca de conjuntos de elementos, ou seja, pequenas frases. Frases, você busca keywords, você busca palavras-chave, ok? And their equivalents, e os seus equivalentes. And their equivalent ones. Equivalent terms, seus termos equivalentes, or phrases, ou frases. Isso aqui, você, you search for, você busca, you search for, ok? Quando você pega uma questão e você não consegue reduzir a questão, a sua referência da questão a um termo único, um número, um nome, você às vezes trabalha com uma pequena frase que carrega uma ideia. E aí você vai ter que tentar encontrar a parte do texto onde a mesma ideia está expressa de algum modo, com as mesmas palavras ou com palavras diferentes. O skim reading, ele é isso. Ele é aquele que permite você realmente escanear na busca de, ao invés de somente termos isolados, grupos de termos, grupos de palavras que carregam um sentido semelhante. Ok? So, you look for phrases. Você busca frases, ou seja, grupos de palavras, phrases. Ok? Ok. Quando você faz o skim reading, alguns livros dizem assim, leia só a primeira sentença do parágrafo. Quando o parágrafo for longo, leia a primeira e leia a última. Não faça isso. De novo, não faça isso. No do Existe that. outra não, don't do that in any instance. I do not advise, eu não recomendo. Porque, às vezes, o miolo do parágrafo é o que tem sobre o parágrafo, é o mais importante a saber. Então, eu prefiro fazer o seguinte, existe outra técnica de skim. Você lê, you read the most important words in all sentences. Em todas as sentenças. Rapidamente. O que você faz? Você lê em silêncio palavras pequenas e lê sussurrando ou pronunciando as palavras importantes, que são os nouns, os substantivos, verbs e verbos. São os principais, os dois principais. Você também pode, em alguns casos, trabalhar com adjectives, dar atenção a adjectives e dar atenção a adverbs. Aí alguma pessoa fala assim, Túlio, eu ficaria inseguro de ler desse modo. Existe um psicólogo que ele fazia testes com pessoas sobre as mensagens subliminares. Então ele chegava para o cara, levava o cara para uma sala, botava um monte de slide para ele. Ele mostrava uma imagem durante 5 segundos, ele mostrava outra imagem durante 5 segundos. No meio dessas duas, ele botava uma imagem com menos de 1 segundo de tempo. Ela praticamente piscava na frente da pessoa. E a pessoa não sabia que via aquilo. Ela não conseguia estar consciente de estar vendo aquela imagem. Apesar de ela dar um flash assim nos olhos da pessoa. Depois de 2 semanas, mais ou menos, ele mandava o cidadão voltar. E ele mostrava todas as figuras que ele tinha apresentado, inclusive aquelas que foram uma fração de segundo, para ele, não na mesma ordem. E ele dizia assim, você lembra de eu ter mostrado essa figura? E sempre perguntava a mesma coisa para cada figura. Curiosamente, interessantemente, as pessoas lembravam mais das figuras que elas menos viam. As inconscientes. Isso. Então é aquela coisa. Só o fato de você estar correndo seus olhos sobre o texto atentamente vai fazer com que você retenha aquilo que você força-se a lembrar e aquilo que você também não está forçando. O cérebro humano Escorrer os olhos é leitura mesmo? é uma leitura. Você corre os olhos. Leitura rápida. Você vai correndo. Aí o que acontece? Eu disse para você fazer em silêncio a primeira. Agora você faz em meio silêncio. Você pega uma frase e lê o substantivo e o verbo, né? Então eu posso dizer search keywords equivalent terms. Entendeu? Eu só li as palavras-chave em voz alta. Entendeu? Você só faz isso. O resto eu sei que tá no lá. Tá aqui na minha cabeça guardado. Não preciso me preocupar com isso. Tá lá. Então, entendeu? deixa eu só recapitular. Eu faço, por exemplo, eu faço em silêncio. Search for keywords and their equivalent terms, phrases. Beleza. E aí eu sussurro só search keywords, equivalent terms, phrases. Isso, phrases, exato.
Você só fala as palavras-chave Chaves. para que você possa reter o grosso da informação, não o detalhe. Uhum. Você não quer um nível de resolução alto, ou seja, a imagem fica toda cheia de detalhe. Não. Com skim reading, você quer um nível de resolução baixo, uma imagem meio bruta, uma imagem meio embaçada do texto. Entendeu isso? Uhum. Beleza. Então, esse aí é o que você faz. Você foca nos verbos, nos nomes, adjetivos e advérbios às vezes, né? Sometimes, eu vou até botar aqui, sometimes, ok? Sometimes, adjectives and verbs. Ok. That's it. Agora, qual é a vantagem qual é a característica, né? Quais são as características dele do skim reading? Ele é how can I say moderately, como é que eu posso colocar aqui? It is considerably fast. É considerably fast. It is considerably fast. Então, é bom. É muito bom. Por exemplo, tem um tipo de questão que eu vou querer mostrar para você hoje, que não dá para usar scan reading. Então, é o mais rápido que você pode fazer, trabalhar com ele. It's considerably fast. É uma ótima estratégia para você conseguir ler o texto todo. Porque se você for ler o texto todo, palavra por palavra, word for word, meu amigo, você tá lascado. Faço não. Você gasta muito tempo. Não dá nem tempo. Não, dá não. Aí o cara vai dizer assim, pô, eu tenho 7 parágrafos no texto, eu tenho que dar um título para 5 dele. Eu vou ler 5 parágrafos do texto, quase o texto todo, palavra por palavra. Vai não, chefe. Você vai meter um scan reading, você vai meter um skim reading ali e vai ver quais foram as palavras-chave mais fortes que você consegue inferir do texto com o sentido do parágrafo. E você vai olhar na lista de títulos e vai dizer, olha, o melhor título que lembra a ideia central que está na minha cabeça do parágrafo depois do skim reading é essa, e a resposta é essa mesmo. Entendeu? Você não tem tempo não. Você não tem tempo para fazer o que eu vou mostrar para você já, que é o deep reading. O skim reading, ele tem a mesma função. Ele tem a função parecida de isolar um termo, de encontrar um termo. Mas ele tem um objective de find ideas, encontrar ideias, or phrases, ideias, or topics, or phrases, ou frases, ok? In the text. Also to infer the main idea of passagem, né? Passagens pode ser um fragmento, como a gente fala da Bíblia, né? Essa passagem da Bíblia e tal, of passages. Então, quando você precisa inferir o elemento central, você faz isso. Também você pode, através do skim reading, isolar uma sentença. Você lê o parágrafo e descobre qual sentença do parágrafo trata exatamente do que você precisa. Ok? Also infer the main idea of passages plus isolate sentences. Ok? Isolate sentences. Você também pode isolar sentenças usando skim reading de uma maneira mais precisa. Vamos ao terceiro caso. Alguma pergunta? Não, tá aí tudo bem. E aí, esse aqui, as 3 primeiras formam o primeiro subgrupo das 5 subskills, porque são 3 níveis de velocidade ou 3 profundidades de leitura. Aí tem o close reading, que eu prefiro chamar de deep reading, porque deep é profundo, né? Leitura Você usa profunda. deep reading. Isso, ou leitura próxima, você é muito próximo, aproximado mesmo. So, close reading. Bom, close reading é bem óbvio, você vai ler palavra por palavra, né? You read word for word. Então, você não busca necessariamente nada. Enquanto as 2 primeiras são habilidades de leitura que permitem busca, captura de informação, encontrar termos ou encontrar frases, o deep reading não tem o interesse de encontrar nada. Você executa ele depois de ter encontrado. Entendeu? Então, o deep reading, ele quer, entendeu? Read with full attention to get all the details, para conseguir todos os detalhes,
and perform safe interpretations. Ok? And perform safe interpretation. Você precisa fazer interpretação. Aí, por exemplo, aquelas questões de yes, no, not given, true, false, not given, que você tem que saber se a opinião do cara tá igual ou não. Ou nem falou. Se o cara afirmou um fato ou nem falou disso. É aqui. Quando você isola um parágrafo, isola um pedaço do parágrafo que ele está falando do tema, esse rapaz, eu preciso ler isso aqui com clareza. Ver os sinônimos, ele está usando um sinônimo aqui daquela palavra que está lá na questão. Ele falou isso mesmo. Então, pronto. Seu objetivo é ter uma interpretação segura do que está dentro do texto. Ou uma comparação. Então, você primeiro faz um skim reading. Ou scan reading. Aí, depois que eu tiver isso, aí eu tenho que ler com calma aquele parágrafo, porque para ver se a resposta eu vou tirar o yes ou... O ideal é você isolar uma sentença dentro do parágrafo. Talvez até 2. Entendi. Entendeu? Pode ser até 3, porque às vezes você, por exemplo, você lê uma sentença e você diz, rapaz, eu não estou com certeza não. O que é que você faz? Você volta, lê a sentença anterior do parágrafo e se for preciso, você lê uma... Desculpe. Você isolou uma sentença. Se for necessário, porque você está confuso, não tem certeza, você faz. Então faz o seguinte, eu vou ler uma sentença antes dessa frase que eu isolei, dessa sentença, e vou ler a sentença depois, se for preciso também. Ou seja, você isola no meio e vai ampliando, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Entendeu? Você vai from bottom up, você vai de baixo para cima. Então você vai fazendo uma pirâmide invertida, se for preciso, para achar mais informação. Sei. Mas o ideal é você trabalhar com a menor quantidade necessária de informação para optimizar o uso do seu tempo e a performance da sua prova. Então, para você fazer comparações e interpretações, safe interpretations and comparisons. Pronto. É isso que você quer fazer com o reading. Tá bom? Com o deep reading. Okay. Esse é o seu objetivo. Né? Ele aqui é o que você faz. Né? Aqui eu meio que já botei aqui o objetivo e a ação, né? Porque eu descrevi primeiro o que você faz. Para você executar um deep reading, o que é que você precisa? Você deve ter, you must have isolated a sentence. Or, uma sentença. Or more than one. Or more than one. Você, às vezes, faz o seguinte. Quando você trabalha, por exemplo, com o nome de um remédio, aí o nome de remédio aparece 3 ou 4 vezes no texto. Você vai isolar 3 ou 4 sentenças, você vai ler as 4 com deep reading. Entendeu? Então, talvez você precisa fazer isso mais de uma, ou como eu acabei de falar, a que você isolou não é suficiente. Aí você vai ampliando para aquelas que estão perifericamente em volta. The ones that are the peripheral sentences. Okay? The peripheric sentences, as sentenças periféricas. E aí você faz isso. Qual é a desvantagem do close reading? Ele é muito lento. It's very slow. Então, é como você fazer uma varredura de vírus no seu computador. Você faz a varredura de vírus melhor que tem. Vai ficar horas ali, ó. Entendeu? Mesma coisa, very slow. Mas, but high detail. Ela é em alto detalhe. Então, ela é boa, mas ela custa um preço. Então, o objetivo dela é este aqui. Get details and perform safe interpretations and comparisons. Certo? Então, vou tirar isso daqui e vou colocar aqui embaixo como objectives, porque for the sake of organization, né? Pelo bem da organização das coisas. Né, pô? Tem que ter pelo menos um mínimo de ordem. Né? Get all the details and perform safe interpretations and comparisons. Isso aqui são nossas 3 primeiras crianças, nossas 3 primeiras armas no reading. Ok? Então, é isso aí. Então, o que é que eu faço? Sempre quando eu treino minhas próprias provas, os meus exercícios. Eu olho para a questão, aí eu digo, eu tenho uma referência de busca, uma palavra-chave única, um número, uma coisa? Não. Se eu tenho, eu já meto logo o scan reading. Isso você trabalha muito com questão de tabela. E as primeiras questões também geralmente são nessa linha. Isso. Aí você começa a trabalhar depois com questões que ele não te dá a possibilidade de isolar um termo. Você meio que isola um grupo de termos. Aí é melhor fazer skim reading. Entendeu? Ou fazer parelhamento de coisas, parelhamento de ideias. É também skim reading.
E aí eu uso essas duas para isolar a informação no texto e logo em seguida eu faço o close reading para ter certeza de que aquilo que eu estou interpretando, que eu estou comparando, é de fato o que eu preciso. Pronto, essa é a primeira dinâmica. Então você pode talvez usar as três, ou somente usar duas. Mas provavelmente close reading vai ser usado e uma das duas pode ser usada. Tem questão que não pede close reading, a menos que você fique inseguro. Questões, como eu falei, parelhamento de título, né, que é heading matching, não precisa fazer deep reading. Não precisa fazer. Um skim reading já resolveria. Eu sei. Agora, você tem outras 4 subhabilidades. Essas subhabilidades pertencem a um segundo subgrupo, ao meu ver. Por quê? São as habilidades de inferência. Você vai inferir alguma coisa. Nós temos primeiro Vocabulary Inference, que, como o nome já diz e parece bem óbvio, you infer meaning of words and phrases from the text. Então o cara usa o termo numa frase, ele está contando uma história para você, ele usa lá um termo numa frase. Você, rapaz, nunca vi essa palavra não. Mas pela história que ele está contando assim, aqui eu sei o que é que ele quer usar, o que é que ele está dizendo com essa palavra. E isso é vocabulary inference, certo? Ou ele usou a palavra que você conhece, mas, rapaz, eu nunca sabia que eu podia usar essa palavra para tratar disso não. Eu sei. Por exemplo, fly. Fly é voar, mas fly também é mosca. Uhum. Então, se ele fala de um animal... Dependendo do contexto, ele pode estar usando o significado de mosca e não de voar. Exato. E você talvez não saiba, mas você infere. Rapaz, isso aqui, ele está falando de um inseto chamado fly. Eu posso até não saber que ele é a mosca. Mas eu sei que ele está falando de um inseto e não está falando de voar. Entendeu? Uhum. The housefly, um inseto caseiro. Pode ser um mosquito, pode ser uma muriçoca, pode ser uma mosca. Talvez nem precise você conseguir chegar tão perto. Mas o fato de você conseguir inferir é o que conta. Só o sentido dela na frase você já consegue chegar no resultado. Isso. Especialmente porque muitas vezes a questão vem com termos que não estão exatamente iguais no texto. Uhum. Então o vocabulary inference, ele tem que acontecer na sua cabeça quase que automático, como se fosse um processo de segundo plano, porque eu estou aqui processando a leitura na velocidade e tudo que eu estou lendo, eu ao mesmo tempo, aqui, at the back of my head, na parte de trás da minha cabeça, eu estou comparando essas palavras com aquilo que está na questão para saber, opa, essa frase está igual, não tem a mesma palavra, mas está igual com aquela da questão. Uhum. Então vocabulary inference permite também você fazer a comparação, compare similar terms and words. Ela também permite você fazer isso. Ela tem essas duas funções aqui para você. É o vocabulary inference. E aí nós temos a quinta subhabilidade de leitura. A quinta e última, least but not last. Last but not least, última, mas não a menos importante. Last but not least, textual inference, inferência textual. Essa subhabilidade é mais usada nessas questões que eu falei de yes, no, not given, ou então true, false, not given, match headings, toda vez eu troco, heading matchings, que é, como é que chama? Parelhamento de títulos de texto ou de parágrafos, você usa, por quê? O cara faz uma leitura do parágrafo às pressas com skim reading e ele capturou todas as palavras-chave de todas as frases do parágrafo. Então ele tem uma noção do que é a ideia central daquele parágrafo. Mas para ele tirar essa ideia central, ele executa uma inferência textual. Então, essa é a primeira pressão. Então, o textual inference permite você infer the main ideas and topics. Ela permite você fazer isso. Qual outra coisa que ela permite você fazer? Ela também te permite fazer infer ideas that are not directly expressed. Você vai inferir ideias que não estão diretamente expressas. É o caso do not given. Toda questão que trabalha com not given, ele faz isso para você. Ele trata do tema, mas ele não te dá a informação. Ele não te dá a opinião direta, nem o contrário dela. E também ele não expressa o fato diretamente, mas também não desmente, não dá algo que o substituiria, que o negaria.
naquela proposição da questão. Então, você infere ideias, positiva ou negativamente, a partir do que está dito no texto. Infer ideas that are not directly expressed directly. Peraí, vamos corrigir isso aqui, tá parecendo Tarzan falando em inglês. They're not directly expressed in the text. Dúvidas? Do you have questions? Yes. In this case, I don't see clear the opinion or words specific, but I see an idea and I need to compare what I see, then como é sentido figurado? The figurative meaning. Figurative meaning. Mas não chega a ser tanto isso, não. É quando você lê o texto, when you read the text, and you can get the consequences. Você pega as consequências. Então ele disse isso. Se ele disse isso, então isso aqui está dito nas entrelinhas, mesmo que ele tenha dito diretamente. Então é true ou false? Já não seria. Você trabalha com true ou false, not given. Você infere o sentido do que ele está dizendo. Ou então, por exemplo, ele afirmou isso na questão. Ele disse, olha, isso aqui é verdadeiro? Não é verdadeiro porque ele fez outra coisa. Então, se ele fez isso, ele não fez isso aqui que está dito lá. É uma inferência. No texto não diz que ele não fez, mas uma coisa ali, se você percebe que as ideias são auto-excludentes, você inferiu. Entendi. Entendeu? Então, é a interpretação textual. Textual inference é a interpretação textual em si, tá? Então, quando a gente trabalha, isso aqui é o que a gente ensina para professor de inglês, é o que se ensina para professor de inglês, para ele ensinar para os alunos sem dar os nomes aos bois. Aí eu tinha um professor de português na escola chamado Amaral, ele disse assim, sabe qual é o problema de hoje? É que o pessoal trata os alunos como se fossem retardados mentais e não posso ensinar para ele o que você aprende na academia. Tá aqui. Isso aqui é aula para professor de inglês, isso aqui não é aula para aluno de inglês. Mas tá lá, como é só você que tá me pagando na escola, então lascou, eu não tenho tô nem aí. Já foi. Já foi, porque você chega lá na escola, o coordenador pedagógico diz, não, você não pode ensinar um negócio pro aluno, porque o aluno não tem condição de aprender isso. Tá certo. Grande Amaral, que Deus o tenha. Mas vamos lá. Eu sou feito Amaral, eu não trato meus alunos feito retardado, não. Vamos lá. Geralmente você vai usar 2 do primeiro grupo, com pelo menos uma do segundo grupo. Entendi. Pode ser que você precise usar as 5, pode ser que você precise só usar 1 ou 2, tá? Mas eu sempre, pela minha experiência, eu sempre uso no mínimo 2. O skim reading e o textual inference, ou skim reading ou deep reading com vocabulary inference. No mínimo, eu nunca consegui resolver uma questão de IELTS usando somente uma subhabilidade. Eu sempre tive que usar pelo menos 2. Eu sei. Tendo sabido isso, e aí nós temos aí gravado na nossa aula de hoje, então se você quiser revisar, você só reassistir a aula e você pode baixar do Skype para o seu computador. Eu, inclusive, vou enviar isso para João Dal, vou enviar isso também para o Fabiano, valeu. Aqui, o que a gente sabendo disso é o seguinte, a gente tem que usar esse conhecimento para quando a gente for analisar as questões de IELTS, eu entender os detalhes da questão e dizer assim, rapaz, quando eu for fazer uma questão desse tipo, eu tenho que pegar, saber, beleza, a questão está me dando um nível de detalhe alto, então talvez eu já possa iniciar com scan reading. Se eu não tenho um grande nível de detalhe, então eu vou precisar trabalhar mais com skim reading e deep reading, para poder tirar o detalhe. 2, se eu tenho que trabalhar com interpretação de ideias, opiniões, fatos, verificação de ideias, fatos, né? Se eu tenho que fazer paráfrase, transcrição de ideias, então certamente eu estou trabalhando também com o segundo grupo lá, certo? Uma coisa que você vai perceber nas questões do IELTS é o seguinte, quando o nível de detalhe da questão é alto, as questões não vão aparecer na mesma ordem dentro do texto, elas vão aparecer espalhadas. Tem algum exemplo? A gente vai ver. Por exemplo, se você está lidando com ideias, um nível de complexidade alto, por exemplo, true, false, not given. O cara deu essa opinião, verdade. Não deu essa opinião, mentira. Então pronto, é provável que as ideias apareçam sempre na mesma ordem do texto.
Porque se você ficasse, toda vez que o cara te dá uma opinião, você tivesse que ler o texto toda vez, você tava lascado. Uhum. Então ele te dá todas as proposições na mesma ordem. Eu sei. Porque você está trabalhando com um nível muito alto de precisão para poder você tirar algo, certo? Agora, quando você tem, por exemplo, uma tabela, sei lá, ele está falando de 3, 4 cidades da Índia e cada atração turística que você encontra lá. Então, não necessariamente ele apresenta as 4 cidades na mesma ordem, dentro da tabela, certo? Uhum. Então, o que você faz? Não precisa, porque questões que te permitem isolar termos com grande facilidade, que vai permitir você usar o scan reading, elas provavelmente não virão na ordem do texto. As questões não virão na mesma ordem do texto. Mas questões com as quais você não tem muita possibilidade de usar o scan reading, você vai perceber que provavelmente elas virão na ordem do texto. Então, se eu achei a primeira questão no meio do texto, leia do meio do texto para o fim. Se Eu você não sei. achou, você volta para o começo do texto. Então, você vai fazendo, né, o círculo. O seu Vai fazendo ciclo. o círculo. Exato. Entendeu? Só volta para o começo do texto se no fim você não achar. Uhum. Tá bom? Então é Entendi. isso aí. Vamos pro PDF do Collins for IELTS para a gente começar a ter uma noção disso aqui. Provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar todas elas no texto, mas eu vou te deixar a ideia de como você vai fazer isso. Uhum. É massa. Esse conteúdo é muito massa. Agora, existem 5 subhabilidades, acho que são 5 também, no listening. Infelizmente, você não consegue decidir qual subhabilidade você vai usar, porque o listening acontece tudo ao mesmo tempo. É. Quando você escuta tudo ao mesmo tempo. Só tem uma forma. Existem técnicas para você decompor o trabalho do listening, mas é basicamente tudo ao mesmo tempo mesmo. Então é treina, como jogar bola. Quanto mais eu resolvo, mais eu resolvo questões, mais eu melhoro a habilidade? Não. Não? Não, do listening não. Do listening não. Você tem que ler mesmo, sem objetivo de fazer questão. Pega um audiolivro, vai ler e ouvir. Se for preciso, você pausa, busca o termo, volta, refaz, entendeu? Relê. Mas é experiência mesmo, assim, viver o inglês pelos ouvidos, Uhum. entendeu? É o que Entendi. mais amadurece o cara, é assimilar a informação pelos ouvidos, mesmo que você leia e ouça ao mesmo tempo, que vai amadurecer você. Quando você chegar na prova, aquela bagagem toda, ela pesa e pesa mesmo. Pode confiar no que eu tô dizendo. Então, assim, a técnica ideal, por exemplo, eu tô com alguns audiobooks que eu consegui aqui, livro, né? Devórios. White Death, The Everest Story, peguei vários livros. Todos eles têm são audiobook. Aí Devórios. eu boto o áudio e faço a leitura só visual, Leia ou e ouça ao mesmo tempo. Leia e ouça ao voz mesmo tempo. alta. Voz alta. É. Isso. Uau. Não. Você lê, se você tem audiolivro, bota o áudio para rodar e lê Ah, enquanto o cara tá narrando para você. uhum, Porque aí você vai fazer o seguinte, você vai educar seu cérebro a associar a palavra falada à palavra escrita. uhum. Na prova do listening, é o que acontece. O cara fala uma coisa ali, você tem que saber qual a palavra que ele falou e escrever o signo da palavra. É a mesma coisa, só que você está fazendo o caminho inverso. Uhum. Então você vai educar o seu cérebro a reconhecer uma infinidade de palavras toda vez que se repetir na sua frente ele falou é essa, é essa, é essa, é essa. Então você vai Entendi. fazendo um matchmaking ali Então, escuto e vou lendo ao mesmo tempo. e lendo. Se você puder e tiver condição, leia em voz alta ao final. Quando terminar de ler o livro, você Aí tá vou com a... ler. Aí quando você lê o livro de novo, você começar, parece que a voz do autor tá falando dentro da sua cabeça. Uhum. Você fica com aquela sensação. Isso é bom. Por quê? Porque eu e você, a gente fala igual um nordestino, meu amigo. Então, se Nossa. deixar, I speak English very much, my friend. Você acaba falando assim. Entendeu? Então, com a narração de um nativo, a voz dela falando na sua cabeça, você vai tentar imitar mesmo a voz desse narrador para ganhar um tom mais autêntico, mais nativo. Uhum. So, you can start speaking a little more native-like manner. Okay? Você consegue reproduzir melhor. Eu faço isso muito mesmo até hoje. E hoje, praticamente, se eu puder, tem um livro que eu quero ler, se tem um audiolivro, eu compro. O livro digital e compro a narração junto para ler. Uhum. Entendeu? Sobre Legal. business, sobre psicologia, sobre comportamento humano, essas coisas que eu gosto. Eu leio mesmo. Estou lendo agora um livro sobre depressão, sobre depressão e
a perspectiva do ensinamento católico sobre a depressão. Então, como é que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista clínico, a gente entende a depressão. Então, um padre e um psiquiatra escreveram. E o livro é narrado. Então, eu leio e ouço. Entendeu? Então, assim, eu sei que você está num nível bem avançado, mas para quem Não se está preocupe. iniciando, para quem está iniciando esse processo, leitura, escutar e ler, e depois ler o livro todo sem assim, escutar o áudio. Para poder. Exato. Você lê em voz alta para você exercitar a sua fala. Uhum, Entendeu? entendi. E a fala com um jeito mais nativo. Eu Isso aí sei. esse segundo estágio já é o estágio do uso da linguagem mesmo, da prática da fala. Porque na educação humana, o ser humano em geral ele é mimético, ou seja, ele é imitador. O bebê escuta muito os pais, aprende a falar com os pais. A criança começa a conviver com os amiguinhos da escola, começa a falar como os amiguinhos da escola. Você é a mesma coisa para sempre. Você é isso para sempre. Nós somos para sempre assim. Então você tem uma fonte em que você assimila o que aqui na computação eles chamam de input. Você lança o dado para dentro do sistema e ele te entrega um dado, ele te dá um resultado, te dá um dado para fora. Então ele te dá um Output. output. É a mesma coisa. Tem um input, você assimila algo e aí você pode também tentar gerar um output baseado nesse input. É a Entendi. mesma coisa. E se você usar isso ao seu favor, você cresce assim, ó. Uhum. Você cresce a passos largos. Então, Okay? leitura e escutar é input e o falar seria o output. E o escrever também. Escrever também. Legal. Exatamente. Se você souber estudar usando esses dois conceitos básicos de input e output, você vira um autodidata bastante potente. Porque o autodidatismo ele não é complexo. Ele é, na verdade, uma espécie de simplificação do processo didático. Agora Uhum. requer uma certa autonomia. Bom, eu troquei de tela aqui, deixa eu ver se a minha tela aparece para você. Não sei se vai aparecer aqui. It is black. Yes, it is black, pitch black. Look, nós Ok. temos aqui, eu estou aqui num livro chamado Collins, Reading for IELTS, da Collins, tem uma coleção da Collins. Você me mandou Esse o link. livro, beleza. O que é que acontece? Ele aqui, eu estou na primeira lição, na parte 2, toda vez na parte 2 desse livro, de cada lição, ele apresenta uma questão para você. Ao longo das lições, ao longo do resto da lição, ele tem caixas com dois tipos de dicas. O Exam Information e o Exam Tip. Ao ler essas informações sobre a questão, você tem que estrategicamente preparar você antever como você vai usar a questão, você vai usar as subskills na questão. Certo? Você pode até fazer as próprias questões aqui para ir treinando. Depois você pega os PDFs de prova ou as provas digitais no site e tenta fazer só questão que tem aquele perfil que você está estudando para treinar. Então, beleza, ele diz aqui, questão match headings, parelhamento de cabeçalho ou de títulos. Uhum. Né? Título é o melhor termo. These tasks tests whether you understand the organization of texts and can identify the main idea or topic in each section of a text. Ó, falou de main idea, falou de topic, isso é scheme reading, parceiro. E para você tirar main topic ou main idea de alguma coisa, é textual inference. Então eu já sei aqui que eu vou trabalhar com 2 das 5. De cara. De cara. Ele não me disse. O livro falha ao não te dizer, por ele não querer se dar o trabalho de te ensinar o que é subskill. Mas o cara que já Conhece, né? Que já conhece aquela coisa. Quando você me trouxe o caju, já tinha comido as castanhas. Uhum. Opa, entendeu? It's in each section of a text. You will be given a number. Isso aqui é a descrição mesmo do exercício. You will be given a numbered list with headings as well as text divided into sections. The headings will be in the form of short statements, which summarize the information in a section. Então, aqui, ó, sumarizar a informação de uma seção. Isso requer vocabulary inference. Porque o que é dito numa frase longa pode ser traduzido numa frase menor quando eu uso sinônimos que equivalem a uma frase. Uhum. Entendeu? Então, aqui talvez eu precise usar vocabulary inference para ter um bom aproveitamento dessa questão. You will need to read the text sections and decide which of the headings best fits the question. Então, vai decidir. Eu vou mostrar para você a questão. You have limited time to take IELTS exam, the IELTS exam. So read only what you need to know in order to do the task.
It is a good idea to read the first sentence of a short paragraph only. In longer paragraphs, read the first and last sentence. This technique is called skim reading. Você já está vacinado contra isso aqui. Então, você não faça isso. Não fazer. Não fazer. Você vai ler as principais palavras do termo. Eu não gosto disso aqui, não. Eu não tenho nenhuma grande experiência com ninguém que tenha dado certo fazendo isso aqui, não. Eu acho isso aqui muito arriscado. Você pode perder a questão, né? Olha aqui um exemplo de questão. Ele te dá 10, né? Ele te dá 9 títulos, certo? E ele te dá as seções do texto. Ó. Então, você vai precisar de 5 somente. Tá bom? Então, é melhor ler só as palavras importantes. Aqui, ó, na parte 3, ele te dá uma questão de prova. Tá aqui a lista de títulos. Ele tem aqui as seções A, B, C, D, E. E o texto está aqui na outra página. Para você fazer. Você pode fazer no próprio livro para praticar. E você pode pegar questões como eu falei. Não vou fazer porque, for the sake of time use, né? Pela questão do time usage, né? Do uso do tempo. So, let's go to section 2. Aí aqui, lá na section 2 mesmo, no comecinho, ele dá 2 exam tips. Vamos dar uma lida nesses exam tips aqui. When you come across a word you don't know in a text, look at the context. It will often express the same idea in other words or give clues as to the meaning. Então vai dar, quando você não souber uma palavra, olha o contexto, né? Ela provavelmente expressa a mesma ideia, né, em outras palavras, ou te dá pistas sobre o sentido. Ele está falando aqui que você tem que prestar atenção no vocabulary inference, que é a habilidade que você vai precisar usar na prova. When you learn the meaning of a word which occurs in academic texts, it is a good idea to look up at different words forms as well. Ou seja, conhecer formas de palavra é uma ótima estratégia para trabalhar vocabulário. Então, como ele não abriu uma parte 2 da lição, ele está dando dicas mesmo de aprendizado. Na parte 2 da lição 2, ele mostra agora um novo tipo de questão, completion tasks. Tarefas de completação ou complementação, né? Fill the gap. Isso. Fill the table. Okay? Fill the diagram. Exactly. No general tem tabela ou não? Tem sim. Por exemplo, ele te dá um texto sobre... ele dá um texto sobre um resort. Como é que é passar um final de semana ou semana num resort. Ou todas as atividades que acontecem no prazo de uma semana num vacation center, por exemplo. Num centro de férias, uma coisa assim. Aí tem aula disso, aula daquilo, não sei o que lá, hora do almoço, tal, num camping. Aí você tem a tabela que você monta o relatório das coisas. Tem sim. Entendi. Completing a table, então, this completion task tests your ability to find and understand detailed or specific information in a text. Olha lá a alegria da pessoa. Detailed or specific information in a text. Se você tem informação detalhada ou específica, provavelmente você já vai poder usar o scan reading para achar informação no texto. Porque e o pinpoint, como eu falei, você marca com agulha. Sei. Completing a table, diagram or a picture. You will have to read a passage and complete a table, a diagram or a picture. The information in the passage will not necessarily be in the same order as the questions. The table, diagram or picture may relate to a section of the passage rather than a whole. Às vezes é muito bom, velho, quando você tem isso aqui. Tipo, a tabela, né? A coisa que você vai completar é só um pedaço do texto. Aí é maravilhoso. Eu acho isso acontece mais quando tem o desenho, que ele descreve tudo num único parágrafo, ou quando ele te dá um parágrafo com palavras faltando e você só precisa achar o que encaixa. Aí geralmente é realmente só uma parte do texto. Mas quando é tabela, geralmente está tudo espalhado no texto. Tá bom? Beleza. You will be told how many words you should use. Né? For example, no more than 2 words, 1 word only, no more than 2 words in a number. Aí você you have to be very observant of the rules of questions. Numbers can be written in numbers, for example, 5, or words, for example, 5. Hyphenated words count as one word. Então,
palavras com hífen contam como uma única palavra. State of For the art. example, state of the art counts as one word. Ok? Ok. Beleza. Então, só de ler a descrição da questão, você precisa já pensar no estratagema. Tá? Isso aí tem que ser de cara. Porque esse tipo de prova não é eu chegar e ler e fazer. Não, velho. Você tá indo pra guerra, você tem 5 armas diferentes, você tem que saber como é que vai enfrentar o desafio com as suas 5 armas. Uhum. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não não é tarefinha da escola, é prova mesmo. When you are looking for specific information, places, names, phrases, move your eyes down the text, looking only for words and phrases related to the information you want. É scan reading isso aqui. Scan reading. Do not read word for word. Do not stop if there are words you don't know. And ignore an information you do not need. This technique is called scanning. You can also use the text style or formatting to help you. O estilo do texto, como é que ele está dividido, como é que está a organização do texto. Formatação, tem letra, tem tabelamento, tem letra maiúscula, uppercase, sigla, quotation marks, que são as aspas, né? Qualquer sinalização da formatação do texto lhe ajuda. Fazer um referencing, né? Fazer um referenciamento. Sometimes numbers, uppercase letters, italics, bold print, bold print é negrito. Quotation marks and other visual information within a text, dentro do texto, can help you locate the information you want. Tá lá. Beleza? Então, quando ele te dá uma tabela assim, ó, vamos achar uma coisa que a gente possa usar aqui. Essa informação aqui é útil, mas eu acho que você pode ler sozinho quando você estiver lendo esse livro aqui. Só sobre sumarizar as ideias direito, para elas não ficarem grandes demais. Então ele te dá aqui uma questão, dá um texto aqui, né, se eu não me engano, sobre saúde e remédios, e ele te dá uma tabela. Então, veja, eu tenho a tabela insulina e o custo. O custo é expresso em quê? Dinheiro. Então tem número. Tem número de dinheiro. Pounds, dólares, talvez thousands and millions. Né? Ou mesmo hundreds. Certo. Então, cost. Aí o que é que eu faço? Eu quero a resposta aqui. Quantas vezes eu vou achar a palavra insulina no texto? Para mim o que conta. Faço um scan reading. Achei 3 vezes a palavra insulina no texto. Beleza. Logo depois, em volta dessas palavras, eu procuro um número. Por extenso ou em algarismo. Acabou, parceiro. Já achei. Entendeu? Eu com certeza, depois de fazer isso, eu já achei. Ela pode aparecer umas 3 vezes no texto, aí eu vou ler os 3 parágrafos, aquela que tiver insulina. E o número provavelmente é a resposta, eu não vou achar em outra. Você não vai nem. Você pode até fazer um skim reading se você preferir. Talvez você não precise nem ler o parágrafo inteiro, só a frase onde ela está. Ou as frases em volta. Não precisa nem ser um parágrafo todo. Mesma coisa você vai fazer com exenatide ou isinatide. Provavelmente será isinatide. E metformin. Você vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa com as 3. Porque sempre você vai estar trabalhando com custo. Isso aqui provavelmente é sempre número. Aí agora piora um pouquinho. Por quê? Cost of medicine in millions pounds. Uxi, facilitou de novo. Então aqui ele diz o custo por item, cost per item, provavelmente é um número pequeno. Aqui provavelmente é um número grande, porque cost of medicine in millions pounds. Prestar atenção nesse detalhe lhe ajuda a filtrar a informação. Então ler atentamente a questão, saber antecipar qual é a categoria distintiva da informação que você vai buscar é absolutamente imprescindível para optimizar o uso do seu tempo e da sua energia. Diabetes last year. Pronto. Aí tem que estar os números associados a uma doença. Aí, Túlio, peraí. Eu vou buscar diabetes last year ou vou buscar um número? Bom, você tem diabetes, né? Então talvez você possa começar buscando por diabetes. Mas provavelmente você tem 4 custos em milhões expressos no texto. Um você já achou, uns você já tem. Você consegue achar os outros 3?
Se você isolar, porque, por exemplo, pode ser que diabetes apareça umas 2 vezes no texto, ou 2, 3, e aí você tem, entendeu? Fica um pouco, você vai trabalhar com muitos Vai ler elementos, mais. talvez, aqui. Vai ler mais. Então, se você achar 4 números de grande proporção no texto, talvez você já tenha achado as 4 respostas. Você só precisa fazer o desembaralhamento. Vai fazer o inverso. Entendeu? Às vezes, começar pelo fim é começar pelo começo. É o começo da solução, entendeu? Começar pelo fim. Entendeu? Então, aqui é estratagema, meu amigo. A prova do reading é estratagema. Tem que ter inglês, tem que ter capacidade cognitiva rápida, tem que ter. Mas é estratagema. Esse era o principal objetivo dessa aula. Qual é o seu trabalho, Paiva? É terminar de ler este livro, observando as dicas em cada lição para cada categoria de pergunta. Ok. E aí você vai definir o estratagema. Você pode vir logo para a parte 3 e dizer, rapaz, como é que eu vou trabalhar nessa questão, exemplo que está aqui na parte 3. Se você quiser ler a lição com calma, para poder ver as outras dicas produtivas que ele tem para dar, exercícios que trabalham as estratégias, as habilidades, leia. A parte 2, ela sempre trabalha as habilidades de leitura que você vai aplicar na questão. Na parte 3, ele dá a questão e te vira aí. Faz. Mas para mim, o mais importante dessa aula de hoje é, eu leio a questão, entendo como ela se organiza e eu posso mentalmente antecipar minha estratégia de resposta da questão, de busca da informação, de interpretação e de como eu vou responder. Isso é o que você precisa fazer. Lê a parte 1 do livro e a parte 2. Você lê a parte 2. A parte 1, cada lição tem... todas as lições dessa série trabalham da seguinte forma. Primeira parte te ensina vocabulário. Certo? Segunda parte te instrui sobre uma questão do reading. Então é a parte 2. E a parte 2. E a terceira questão, a terceira parte da lição te dá um exercício de prova para você resolver dentro do estilo da questão que foi apresentado na lição. Certo. Então é um livro muito simples, muito bem organizado. A meu ver, o melhor livro da série. Dos 5, 6 livros que aparecem na série do Reading, a meu ver, é o melhor. E ele vai, com esse complemento que eu estou dando do Reading Sub Skills, eu acredito que ele vai fazer com que sua nota do Reading provavelmente seja uma das melhores na sua prova. Ok? Então eu acho que é isso. Acho que por hoje é só. Tu me manda só o link desse livro aí que tu tá abrindo? Agora mesmo. Agora mesmo. As dicas que tu escreveu também tu vai mandar, né? Desculpe? As dicas que você escreveu aí, o passo a passo. Posso mandar? Eu estou gravando a aula aqui. Assim que a gente encerrar, ele vai mandar o vídeo para você. E eu queria pedir autorização para você para poder enviar esse vídeo para Fabiano, para João, mas também se eu puder enviar para outros alunos que você não conheça, talvez compartilhar no grupo do WhatsApp para que outras pessoas possam assistir e, quem sabe, se beneficiar dessa informação. Se você não se importar, sem problema. Eu compartilho. Se você se importar, eu também... Não, sem problema. Eu faço outra coisa. Pode ser? Pode compartilhar. Então, agradeço muito. Acho que vai ajudar bastante gente. Beleza. Deixa-me fazer o seguinte aqui. Pegar o link para mandar para você. Beleza? Deixa eu só encerrar a gravação, porque a gente não vai precisar mais. Então,